Olá pessoal, Alancel aqui e vamos para mais uma aula. Nesta aula pessoal, vou ensinar vocês a como estar encontrando componentes em curto-circuito com mais facilidade. Não confundam componente em curto-circuito com componentes com fuga de corrente. Este método não serve para componentes com fuga de corrente. Vamos utilizar a escala de BIP para comprovar a vocês que essa placa realmente está em curto total. Vamos conectar uma ponta de prova aqui e a outra aqui, certo? No positivo e no negativo da placa. Como vocês puderam ver aí, né? A placa está em curto. Vamos conectar agora na fonte de alimentação. Observem. Ela dispara a fonte, né? É um curto muito alto mesmo. Vamos zerar a fonte, deixar em zero. E a corrente vamos deixar no máximo. 2000 mA. Vamos conectar na placa. E vamos aumentando a voltagem aos poucos. Observem. Aqui estamos com 50 mV, 40 mV, né? E olha só a corrente, pessoal, como está alta. Está acima de 1000. Estão vendo aí? Então, quando uma placa está em curto total, né? Fica desta forma na fonte. Você não consegue aumentar a voltagem acima de 1 volt, 2 volts, que já acontece isso. A placa não esquenta em nenhum local, está totalmente fria. Então vamos desconectar. Vamos colocar aqui a fonte em 4.2 volts. A corrente vamos deixar no máximo, continua no máximo. E o que a gente vai fazer? Desconectei o cabo positivo, como vocês podem ver. E a gente vai jogar álcool aqui, próximo do conector da bateria. A gente primeiro joga álcool nessa parte. E se a gente não achar o componente em curto nesta parte, a gente coloca lá no PMIC. Ok? Vamos conectar a ponta de prova. Observem que a fonte de alimentação disparou, porque a placa está em curto, né? Vamos fazer uma análise visual no local que a gente jogou o álcool isopropílico em busca de movimentos. E no local que o álcool isopropílico está se movimentando, provavelmente estará o componente em curto. Já encontramos aqui. Notem que este local está tipo imitando aí os batimentos de um coração. Não é mesmo? Observem. O que isso significa? Que o componente defeituoso está neste setor. Para concluirmos a nossa análise, pegamos aqui o multímetro, coloca na escala de continuidade e vamos ver qual componente bipa dos dois lados. Este capacitor grandão está bipando dos dois lados, já esse pequeno não. Então, provavelmente, esse capacitor pode ser o que está gerando o curto na placa, né? Vamos remover esta blindagem. Vamos cortar utilizando um alicate de manicure. Vamos fazer esse movimento de vai e vem. Lembrando a vocês que a gente está removendo esse pedaço da blindagem para ganhar espaço e também para a gente observar melhor os componentes que estão mais próximos, embaixo aí dessa blindagem, né? Olha só, galera, como foi importante remover aquele pedaço de blindagem. Próximo do capacitor que estava bipando dos dois lados, temos aqui um capacitor menor que está na mesma linha e ele está trincado, ou seja, acabamos de achar o componente defeituoso, o componente que está em curto-circuito. Para comprovar que este é o componente que está com defeito,
aplicamos o álcool isopropílico novamente, conectamos a placa na fonte, né, de alimentação e observamos o que acontece. Uou! Como vocês podem ver, está imitando aí os batimentos de um coração. Está dando uns supapos, né, digamos assim. Ou seja, acabamos de achar o componente que está em curto. Vamos fazer a remoção desse capacitor para ver se resolve o problema aí, né? Vamos secar o local utilizando 150 graus, vazão de ar no máximo. Secar esse álcool isopropílico, né? Feito isso, já podemos começar o processo de remoção deste capacitor. Lembrando a vocês que ele fica próximo da memória e do processador. Vamos aplicar o fluxo pastoso em cima dele. E para remover esse capacitor, pessoal, a gente vai precisar usar um método especial. Vamos utilizar 250 graus, vazão de ar no máximo. Vamos aquecer um pouco. Com 250 graus, a solda não vai entrar em ponto de fusão. Por isso que a gente vai precisar do ferro de solda. Vamos encostar no componente, aguardar. Deixa eu encostar aqui novamente. E vamos aguardar até que o capacitor se solte. Viram? Desta forma, é impossível você matar a placa do cliente. Caso vocês queiram saber mais sobre esse método de remoção de componentes próximo da memória, vocês vão lá na aula 6 do módulo 12, ok? Como vocês podem ver, o consumo já sumiu, não está mais em curto a placa. Agora vamos conectar o display e vamos pressionar o botão Power para ver se já dá imagem, né? Lembrando a vocês que o ideal é colocar o capacitor de volta, retira de uma placa sucata aí e coloca de volta. Não recomendo vocês deixarem sem o capacitor, ok? Vamos conectar o flex do display. Vamos conectar a ponta de prova positivo. Agora a gente vai pressionar o botão Power. Olha aí, o aparelho já ligou. Vamos aguardar para ver se está tudo certo com ele. E se a gente deixar sem esse capacitor, Alan, o que acontece? Na verdade não vai acontecer nada, né? Porque aquele capacitor ele está ligado em paralelo, ele está ligado indo para o terra, né? Ele serve tipo de para fazer uma filtragem, coisa assim, entenderam? Se deixar sem ele, o telefone vai continuar funcionando. Só que provavelmente pode acontecer, né? De em breve a placa vinha a dar problemas, né? Isso pode durar 1 ano, 2 anos, pode durar alguns dias. Isso não dá pra gente ter certeza, ok? Como vocês podem ver, o telefone ficou funcionando perfeitamente. Tudo ok. Deixa eu só desconectar aqui, remover a placa novamente para mostrar a vocês o local exato que foi trocado o componente, né? Vou pegar aqui a pinça para apontar. Olha só, pessoal, era aqui que ficava o capacitor. Como vocês podem ver, é muito próximo da memória e do processador. Por isso que a gente utilizou aquele método de remoção. Para repor o componente é o mesmo sistema. Então, galera, o que aprendemos nessa aula? Aprendemos que para achar componentes em curto-circuito, podemos aplicar o álcool isopropílico
conectar a placa na fonte de alimentação em 4.2 volts, 2000 mA, e o componente que está com defeito, ele vai emitir ondas no álcool isopropílico, né? O álcool isopropílico vai ficar tipo imitando aí o movimento de um coração, não é? Então, bem legal isso, né, pessoal? O que mais a gente aprendeu? Aprendeu que para retirar um componente que é próximo de memória e processador, né, a gente deve utilizar 250 graus aquecendo o componente. Não precisa isolar com fita nem nada disso, para não dar aquele efeito de panela de pressão, entenderam? Se a gente cobrir com fita aqui, vai dar aquele efeito de panela de pressão, né? Estão entendendo o que eu estou tentando passar para vocês? Então é legal deixar sem fita, sem nada. Aquece utilizando 250 graus, vazão de ar no máximo, e aí você vai com ferro de solda e encostar nos dois lados do capacitor até que ele solte, né? Até que a solda entre em ponto de fusão. Todos os componentes que estão em volta aqui, né, desse componente que a gente está encostando no ferro, a solda não vai entrar em ponto de fusão. Por que não vai entrar em ponto de fusão? Porque a gente está utilizando 250 graus. O único componente que vai entrar em ponto de fusão é o local que a gente está aquecendo com ferro de solda. E por que usar ar quente e usar o ferro de solda? Porque se a gente usar 250 graus, quando a gente encostar o ferro aqui, tipo assim, o componente vai soltar mais rápido, o calor vai ficar mais legal, entendeu? Vai se expandir melhor neste componente. Entenderam? Então, quando chegar para vocês uma placa com um curto deste tipo, que você não consegue nem aumentar a voltagem porque a fonte dispara, o que você pode fazer? A primeira coisa a se fazer é aplicar esse método neste setor aqui, ó, próximo do conector da bateria. Primeiro passo é esse, verifica aqui porque esse local é o que mais dá problema. Eu já mostrei duas placas para vocês, incluindo essa, né? Que a outra placa deu defeito aqui, ó, um capacitor bem aqui. Já essa outra deu defeito no capacitor bem aqui. Então esse é um setor que dá muito defeito quando está em curto geral assim, ok? Outro local que dá muito defeito é aqui, ó, é o setor do Power Manage, PMIC. Se você aplicou o álcool isopropílico aqui e você não achou o componente que estava em curto, então você aplica o álcool isopropílico novamente aqui neste setor, neste local, e observa se algum dos componentes vai fazer aquele movimento estranho, né, com o álcool isopropílico, ok? Se mesmo assim você não tiver achado o componente com problema, você vai para o setor de RF, radiofrequência, e próximo deste CI grande aqui, você pode ver que ele tem tipo uns riscos, estão vendo aí, ó? Você vai próximo desse aqui e vai aplicar o álcool neste setor e vai observar se o componente defeituoso não está por aqui. Costuma dar defeito aqui também, tá, pessoal? Ó, primeiro, este setor. Segundo setor mais defeituoso, esse daqui. Terceiro, este daqui. E por último lugar, é este daqui. Ok? Estamos entendidos? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!